Legal sobre a proteção de Deus declara aberta a presente reunião da comissão mista. Convido a secretária para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 6ª reunião mista da Assembleia Legislativa de Goiás. Aos 13 dias do mês de março do ano de 2019, às 17h05, na sala das comissões, deputado Solon Amaral, sob a presença do novo deputado Humberto Aidar, presença dos deputados Álvaro Guimarães, Amaurio Ribeiro, Hamilton Filho, Antônio Gomide, Bruno Peixoto, Carlos Salim, Charles Bento, Chico KGL, delegado Eduardo Prado, delegado Humberto Teófilo, doutor Antônio, Hélio de Souza, Jefferson Rodrigues, Leda Borges, Lucas Calil, Major Araújo, Paulo Trabalho, Rafael Gouveia, Rubens Marques, Thales Barreto, Thiago Albernaz, Virnice Cirqueira, Virmão Cruvinel, Wagner Neto, Wilde Cambão e Zé Carapô. Realizou-se a 6ª reunião mista de Constituição, Justiça e Redação, Tributação, Finanças e Orçamento e as comissões de método do Poder Legislativo Goiano. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o senhor presidente distribuiu os processos de número 999/19, avocado da CCJ ao deputado Álvaro Guimarães, pelo prazo regimental. No momento oportuno para discussão e votação, foram devolvidos os processos 981/19 e 624/19. Colocados em discussão e votação separadamente, foram aprovados. Foi aprovado o relatório favorável à matéria do processo 604, teve um voto em separado do deputado Bruno Peixoto, líder do governo. Colocado em discussão e votação, foi logrado êxito. Ainda foi devolvido o processo 999/19, que também logrou êxito em sua votação, sendo favorável à matéria. A falta de outras matérias, foi encerrada a presente reunião. Para constar, lavrou-se a presente ata, que lida e achada conforme será votada e assinada pelos deputados. Está em discussão a ata que acaba de ser lida. Encerrada. Em votação. Encerrado. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, nós visivelmente temos quórum na comissão para votação, mas ainda faltam alguns deputados para marcarem a presença. O momento é oportuno para a devolução de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu tenho uma matéria aqui para ser distribuída, eu preciso só que o processo chegue aqui nas minhas mãos, por favor. Tem o processo número... Vou pedir aqui, a pedido dos nossos colegas deputados aqui, que o ar-condicionado está ventando bem na cabeça deles, então estão pedindo para tentar mudar a direção do ar. O pessoal que está com o telhado mais baixo ali está mais prejudicado, inclusive. Processo número 1115, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, para a relatoria, distribuo o mesmo para o deputado Álvaro Guimarães para que proceda a relatoria do presente processo. Senhores deputados, está aberto o momento oportuno para a devolução de matérias, caso algum dos senhores queira fazê-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver o processo 1115 da Governadoria do Estado, que autoriza a abertura de créditos especiais à Secretaria de Estado da Educação até o montante de 34.532.000. Esse processo nós estamos devolvendo com uma certa urgência, porque nós sabemos da necessidade que o governo tem de acertar, inclusive com salários atrasados dos professores do Estado de Goiás. Então, o nosso voto, nosso relatório é favorável a essa matéria. E pediria a Vossa Excelência que consultasse o plenário para que pudéssemos votar ainda nesta reunião. Atendendo, então, o pedido do deputado Álvaro Guimarães, para que a gente coloque em pauta na presente comissão o processo número 1115 de 2019. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Senhores deputados, aprovada então a inclusão na pauta, encontra-se aqui sobre as minhas mãos o processo 2019-001115, de autoria da Governadoria do Estado de Goiás, que autoriza a abertura de créditos especiais à Secretaria de Estado da Educação até o montante de R$ 34.532.000. O presente processo está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, senhores deputados, nós votamos aí a semana passada uma abertura de crédito especial para a Secretaria da Educação exatamente nesses termos.
de ajudar aos servidores a receberem seu salário atrasado de dezembro. E agora já nos aparece aqui novamente, conforme foi falado naquela sessão, que o governo vai fazer esse governo fatiado. A cada mês, a cada 15 dias, a cada semana, virão processos à Assembleia Legislativa para autorização de crédito especial. Então, mais uma vez, deputado Thales Barreto, senhores deputados, nós vemos, eu vou plagiar novamente, deputado Thales, a incompetência do governo do Estado, no sentido de não preparar, não ter a gestão necessária para conduzir os destinos do nosso Estado, notadamente na Secretaria da Educação. Concordo com o parecer aí favorável, é necessário que os servidores públicos, principalmente os da educação, recebam seus salários, que já estão atrasados, mas faço mais uma vez o apelo ao governo do Estado, aos nossos deputados da base do governo, para que também trabalhe para que os demais servidores públicos, meus irmãos de farda, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, os demais servidores públicos que estão com seus salários em atraso, que o governo também faça gestões e envie à Assembleia Legislativa processos para que nós aprovemos, para que também esses servidores, inclusive nós da Polícia Militar, que estamos com nossos salários atrasados, tenhamos também o nosso salário em dia. E fazendo coro com os deputados da oposição, paga dezembro, governador Ronaldo Caiado. Muito obrigado. Presidente, discutir a matéria. O processo continua em discussão. Pela ordem de inscrição, Pela ordem, presidente. o deputado Henrique César, por até 10 minutos permitidos à parte. Apenas para parabenizar o deputado Álvaro pelo parecer favorável. Eu já tenho uma leitura, respeitando muito meu grande amigo, já de muito tempo, Coronel Adailton. Eu já tenho uma outra leitura. Talvez do governo estar fatiando isso. Quem sabe é uma forma que o governo está mostrando para a gente que ele tem responsabilidade de não estar agindo de uma forma desorganizada. Isso mostra que o governo é um governo organizado, está preocupado em pagar a folha e vai pagar a folha. É um crédito de 34 milhões, é isso, deputado Álvaro? Mais de quase 35 milhões, e que vai sanar vários acordos feitos com a educação, vai pagar a folha atrasada. Mostra a seriedade do governador e a credibilidade de trabalhar com organização. Então, a minha visão em relação ao governo está agindo pausadamente, pensando, refletindo, para não dar um passo errado. Obrigado, presidente, pela oportunidade. O processo continua em discussão. Para discutir a matéria por até 10 minutos, deputado Alisson Lima. Presidente, eu serei breve. Não vou utilizar os 10 minutos, mas eu pego carona e eu compactuo da mesma linha de pensamento do coronel. Fico preocupado com a situação, porque nesse ritmo, nessa política de conta-gotas, que o governador está pagando os servidores de maneira fragmentada e criando categorias diferenciadas, espécies de castas, uns recebem corretamente, outros não, nós vamos ficar aqui até o final do nosso mandato de deputado estadual, fragmentando o pagamento dos servidores de dezembro, de 30 em 30, de 15 em 15, de 20 em 20. Eu até entendo que o governador ele ficou muito preocupado com a lei de responsabilidade fiscal. Segundo ele, deixou de pagar dezembro, amparado pela lei de responsabilidade fiscal. Informações que nós temos, eu tenho informações de auditores que trabalham no governo e que garantem que existia recurso na época, deputada Leda, para que o governador pudesse pagar a folha de dezembro. Não pagou por uma questão apenas política, segundo informações levantadas por pessoas que conversaram comigo. E aí eu vejo agora a postura do governador de fragmentar, do governo de fragmentar e se utilizar dessa casa como instrumento de conta-gotas. Aí não. Nós vamos ficar aqui durante mais quantas sessões parcelando. Óbvio que o servidor quer receber, é óbvio que nós vamos assinar, é óbvio que nós vamos votar. Nós queremos ajudar a sociedade e os servidores que estão sem receber esse período. A angústia do servidor de ficar aí já quase 3 meses sem o recebimento de dezembro é uma coisa latente, não tenho dúvida em relação a isso. Agora, me chama a atenção o fato de que já é a terceira ou quarta reunião que eu participo aqui da comissão mista, que é prerrogativa minha de deputado estadual participar da comissão mista, e ver que estamos aqui debatendo aos poucos a questão do pagamento das pessoas de maneira fragmentada. Então, eu compartilho da mesma opinião do coronel, deputado coronel, e queria realmente
que o governo tivesse realmente o cuidado de resolver de uma vez por todas essa situação dos servidores públicos do estado de Goiás. Nós temos aí professores sem receber, nós temos policiais militares sem receber, policiais civis e outras tantas categorias que são essenciais para o desenvolvimento da máquina pública sem receber a folha do mês de dezembro. Ao fazer essa política de conta-gotas, o governo começa a fazer, na verdade, deputada Leda e deputado Gomide, uma política seletiva. Isso para mim é uma política seletiva. O governo está atendendo apenas... Qual que é o critério que o governo está utilizando para poder pagar? Outra pergunta que eu faço agora. Qual que é o critério? Qual que é o critério, deputados, que o governo está adotando para poder pagar aos poucos a folha de dezembro? E mandar para cá na base do conta-gotas, fatia por fatia. Qual que é a prioridade? Quais são as prioridades do governo? Quais são as categorias que, na visão do governador e do governo do estado de Goiás, são essenciais realmente para poderem receber na frente o pagamento do mês de dezembro? Porque a impressão que a gente tem ao ver esse tipo de tratamento aqui, deputado Henrique, é exatamente isso. É exatamente isso. Que tem categorias que conseguiram negociar melhor com o governo. Sentar na mesa, despachar com o governador e negociar melhor. A impressão que nós temos, deputado Thales Barreto. Deputado Thales Barreto. Deputado Alisson. Eu já concedo uma parte para Vossa Excelência, até pelo respeito e pela experiência que eu tenho a Vossa Excelência, deputado Álvaro. Mas a impressão que eu tenho, deputado Thales, é que o governo está sentando de maneira compartimentada com certas categorias privilegiadas e vai pagar preferencialmente uma categoria ou outra e excluir a maioria dos servidores públicos estaduais. Uma parte aí para o deputado Álvaro. Deputado Alisson, lá na minha região onde eu nasci, é um ditado lá que quem não tem cachorro caça com gato. O governador Ronaldo Caiado não tem nem 90 dias de governo. Precisa ter paciência. E o que ele está fazendo é o que ele pode fazer. Se ele pudesse mandar para cá 500 milhões para ser repassado, para pagar todo o salário atrasado, ele teria feito isso. Se ele não fez, é porque não tem condição. Ninguém quer ficar devendo tendo dinheiro para pagar. O senhor sabe muito bem a condição que o Estado foi entregue ao novo governador. Tinha só 14 milhões em caixa. O dia que o Ronaldo Caiado assumiu o governo, tinha 14 milhões em caixa. Eu não vou dizer que o senhor está fazendo injustiça, mas precisa observar mais, precisa ter paciência. O senhor é um homem inteligente, fez a oposição ao governo e de alto nível ao governo do município de Goiânia, e tem experiência já em relação a isso. Não estou aqui para defender quem esteja errado, mas nesse momento é preciso ter um pouco de paciência. Eu tenho conversado com o governador, a ansiedade dele de querer resolver o problema. Mas como é que resolve? Está tentando buscar dinheiro em Brasília, não consegue. Então, o dinheiro muitas das vezes é de origem diferente, legal. O que ele está fazendo é buscando aquilo que tem para poder resolver questões que precisam ser resolvidas o mais depressa possível. Concordo com o senhor, precisa pagar. Concordo com o coronel Adailton, que precisa acertar. Coronel, tem que ter paciência. Ele não tem 90 dias de governo. O senhor sabe muito bem a condição, a situação que foi entregue ao governo, que ele pegou a situação desse governo. Então, o que eu pediria a Vossas Excelências é que tenha um pouquinho de paciência. Ninguém quer... Quem é agora? Eu não tenho meu tempo. Tô no meu A tempo palavra ainda. está assegurada ao deputado Alisson Lima. Então, deputado Alisson, o que eu pediria a Vossas Excelências é que a gente tem que ter um pouquinho de paciência e as coisas vão se acertando. O governador Ronaldo Caiado teve quase 60% dos votos e nós acreditamos na administração dele. Por isso é que ele teve. O povo do estado de Goiás, a grande maioria, acreditou. Mas o povo tem que estar esperando que isso possa ser resolvido. Só que isso não é num toque de mágica. Precisa ser resolvido de acordo com aquilo que nós temos. E o que nós temos para o momento é isso. Quer dizer, se 20, 15, 30 vezes vier para cá pedido de repasse de dinheiro, nós temos que aprovar. Só não vai pedir os 500 milhões porque não tem o recurso. Deputado Álvaro, Vossa Excelência sabe do carinho e da admiração que eu tenho por Vossa Excelência, que me recebeu tão bem algumas vezes em seu gabinete, no período que antecipou a eleição da mesa diretora. Agora eu discordo de Vossa Excelência. Paciência eu tenho, até porque o meu salário está em dia. Paciência eu tenho. O salário nosso está em dia.
Eu não tenho do que reclamar em relação à minha questão salarial aqui da casa. Agora, os servidores públicos do Estado que estão impacientes. O governo Caiado, na minha opinião, é um governo arqueólogo. Está governando com passado apenas. Só atacando o ex-governador Marconi Perillo, que eu não tenho vínculo nenhum com ele, pelo contrário, convoquei ele para uma CPI aqui na Assembleia Legislativa, requerimento meu, de minha autoria, para convocar o ex-governador Marconi, Zé Eliton, então não tenho vínculo nenhum com o Marconi, não estou defendendo o Marconi, em hipótese alguma aqui, mas até agora só vejo o Caiado atacar os ex-gestores. E agora a última entrevista que eu vi para a imprensa, para um jornal de grande circulação, que era a questão toda, era um empenho, apenas um empenho que não foi feito no final do ano passado. Já temos quase 4 meses, deputado Álvaro, já teve tempo de empenhar 10 folhas de pagamento se ele quisesse. Cabral. Agora, paciência eu tenho, toda a paciência do mundo. Minha preocupação realmente é com o servidor, até porque eu fiz um discurso na tribuna há cerca de 15 dias e reitero. Praticamente toda a minha família é de servidores públicos, então eu sei o que é realmente ter um pai, ter uma mãe, alguém ali com um salário atrasado. Isso que, um outro agravante, deputados, nós temos que ver aqui. Isso eu quero depois sentar pessoalmente com o deputado Bruno Peixoto, líder do governo, e saber qual que é realmente o caminho que o governo vai tomar em relação ao seguinte aspecto. Esse discurso do governo de que vai continuar atrás de socorro fiscal do governo federal. Ao fazer isso, o governo vai gerar uma atrofia em relação à máquina pública no estado de Goiás, vai deixar de fazer concursos públicos e vai prejudicar dezenas e dezenas de categorias. Por exemplo, sistema prisional do estado de Goiás, que já está caótico. Se o governo conseguir um socorro fiscal do governo federal, vai ficar impedido realmente de realizar concursos para agente carcerário, para reestruturar as delegacias do interior, para criar uma nova dinâmica de segurança pública. Esse déficit policial que nós temos no estado de Goiás hoje, de praticamente 20 mil policiais no operacional, tudo isso vai acontecer se o governo Caiado conseguir, o governador de Goiás conseguir esse socorro fiscal do governo federal que ele está tentando. Então, a minha crítica aqui não é sazonal, não é em relação apenas à questão do pagamento do mês de dezembro. O imbróglio é muito maior. O governador, ele está se transformando num governador arqueólogo, governando com o passado apenas. Se não mirar nos próximos 2 anos realmente se não fizer um governo dinâmico, em contato com a sociedade, respeitando o trabalhador e as categorias essenciais para o nosso estado, eu tenho certeza que daqui 4 anos a gente vai continuar aqui, votando aqui a folha diluída do mês de dezembro ainda, de 15 em 15, de 20 em 20. Obrigado a todos pela compreensão. Deputado, eu vou conceder a Vossa Excelência uma questão de ordem, porque nós estamos no momento de discussão de matérias, mas caso Vossa Excelência queira manifestar sobre a matéria em específico, ainda tenho vagas para inscrição para discussão. Deixa eu dar questão de ordem para ele. Só questão de ordem no minuto. Vou dar uma questão de ordem a Vossa Excelência. Eu gostaria só de concordar com o Álvaro e discordar para o outro lado. Em primeiro lugar, eu quero concordar, o povo tem que ter paciência. Por que não sugere o governo, a Secretaria da Fazenda, a Saneago, ter paciência com os funcionários que estão sem receber os meses de dezembro e estão cortando a luz e a água? Gostaria que Vossa Excelência sugerisse isso, porque a Saneago não quer saber de ter paciência, nem a Secretaria da Fazenda. Então é isso aí que eu discordo, singelo número e grau. E quanto ao governo que pegou arrasado, esse governo não participamos dele, o senhor participou dele, entendeu? Se ele foi pro buraco, a pessoa ajudou a levar, tá bom? Obrigado. Presidente. Para discutir a matéria, segura a palavra o deputado Thales Barreto. Por até 10 minutos permitidos à parte. Obrigado, presidente. É impressionante a desorganização, a falta de controle, a falta de condução desse governo. Presidente, pela segunda vez, estão encaminhando aqui uma nova mudança de rubrica, pela terceira vez. Terceira vez. Por que não mandaram tudo isso no projeto? Esse dinheiro já estava lá desde o ano passado. Que governo incompetente é esse, gente? É brincadeira, eu não sei como vocês da base do governo estão reagindo a isso. Daqui um dia vai mandar uma suplementação da cultura, de novo. Vai mandar uma suplementação do esporte. É um governo que entrou sem nenhum planejamento. Deputado Álvaro, nós temos muito respeito para o senhor. Eu não sei se o senhor está puxando as mangas aí, porque hoje o senhor defendeu ali mais cedo
deputado Samuel de uma forma incisiva. Nós não falamos mal do deputado Samuel, não. Nós falamos o que ocorreu aqui anteriormente, na infelicidade do líder do governo, como acabou com o orçamento impositivo. Esse governo que o senhor está querendo defender, mas como foi muito bem dito aqui pelo Sebastião Monteiro, nosso querido Tião Caroço, o senhor viveu o governo passado de forma intensa. O senhor participou dele. Chegar aqui e falar que o governo quebrado, o senhor está sendo, de certa forma, deselegante. Porque o senhor falou governo quebrado, com palavras dos Vossa Excelência. Eu não dei a par para o senhor, não. Falou com essas palavras. Falou dessa forma. O senhor viveu nesse governo. Se tiver, não, agora não. Agora não, agora eu vou falar. Se tiver aqui, deputado Bruno, os novatos, tudo bem, mas o senhor viveu. O senhor indicou muita gente no governo. Teve a sua história com o governador Marconi. E ele tem um carinho pro senhor, o senhor tem um carinho por ele. Então aqui não, eu não sei se o senhor está querendo ser líder do governo, tirar o cargo do Bruno. Os comentários aí estão acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo, mas tudo bem. Para defender esse governo, deputado, esse governo não vai virar. Esse governo ganhou as eleições de 7 de outubro. Ficar aqui falando que só tem 70 dias, isso é uma inverdade do senhor. Um governo que não fez planejamento em nada. Nada. Se hoje a Jatop está lá, caindo nos pedaços, por que não ter planejamento de fazer recuperação das estradas? Nós estamos passando vergonha nacional. Nenhum tipo de planejamento do início das chuvas. Só fala em roubo, em assalto. Nós temos tantas ações hoje importantes. O governo só quer desmoralizar o governo passado. Nós temos situações impressionantes como a Goiás Prev, que o senhor sabe que é um grande erro que o governo está fazendo, querendo acabar com a eleição que foi feita dentro da Goiás Prev. Um governo que está perseguindo os outros, independente de ser técnico ou não, como nós vimos agora na Saniago, vão fazer as mesmas atitudes. Vamos trabalhar, governo. Vamos trabalhar. O governo hoje, perdido até na base de vocês. Thales, uma parte, Coronel Adailton. Uma parte ao Coronel Adailton, para o senhor eu dou. Eu quero agradecer ao deputado Thales pela parte, mas exatamente para pedir também ao nobre deputado Álvaro, decano dessa casa, nosso espelho, que também peça paciência, além do que já pediu o nosso nobre deputado, Vossa Excelência Tião Caroço, também vamos pedir paciência às operadoras de cartões de crédito. Vamos pedir paciência aos donos de supermercado, onde nós tivemos que comprar na cadernetinha, com sugestão do nosso governador Ronaldo Caiado. Vamos pedir também paciência a essas autoridades, a esses nossos credores que estão batendo na nossa porta. Estão sempre batendo nas nossas portas. Então, a cara já está batida demais, nós já estamos com muita vergonha de sermos, inclusive, servidores públicos. Muito obrigado, deputado Thales, pela parte. E também temos que lembrar, deputado Thales, da incompetência, da falta de administração em todos os campos. Nós estamos com rodovias esburacadas, os prefeitos querem consertar, o governo proíbe de consertar, manda a polícia, manda a fiscalização para proibir o prefeito de consertar uma estrada, a BR-060. Muito obrigado, deputado Thales. Deputado Álvaro, governo sem planejamento, governo que agora, em relação a Metrobus, está seguindo o conselho do prefeito Elis Rezende, que infelizmente não tem capacidade nenhuma para aconselhar sobre transporte público, que hoje Goiânia é uma das piores cidades do Brasil em relação a transporte público. Aí vem aconselhar aqui, Ronaldo vai ter que ter peito e coragem para mudar esse esquema de todo mundo quer tirar de vantagens. A vantagem que a Metrobus, o governador, deu foi diminuir a passagem por 50%, foi incentivar o passe estudantil, foi deixar pessoas com deficiência ter acesso gratuito, policial, militar, civil, para poder utilizar. Agora vem um governo que tinha que ter feito, doutor Álvaro, tinha que ter feito o escalonamento das suas ações. A dor de cotovelo do governador Marconi, quando ganhou em 98, o grande programa do governo Maguito era a cesta básica, onde que deu muitas aprovações. No primeiro mês, nós já tínhamos o cartão cidadão, dando dignidade para as pessoas, comprando os municípios, mostrando um crescimento, um desenvolvimento de um bom programa que tinha.
Os programas do governo Marcondes, se tiverem que ser mudados para melhor, ótimo. Mas esse governo, Leda, pelo contrário, ele quer acabar com o jovem cidadão, ele quer acabar com a bolsa universitária, ele quer acabar com as ações importantes. Se tiver que melhorar, que melhore. Mas um governo que não se programou para ser governo. Antônio Gomide, falei muitas vezes, talvez esse governo vai aprender a governar governando. Mas aprender a governar governando, Amauri, uma coisa tem que ter: humildade, reconhecer os companheiros da eleição. Não é fácil ser governo, é muito difícil ser poder. Mas saber reconhecer o trabalho de cada um no processo eleitoral, a dedicação das pessoas que foram importantes na eleição, a valorização das regiões que atuaram. Esse governo em momento algum deu ações disso, sem programação, sem valorização dos seus companheiros. Está todo mundo aí perdido, até mesmo o senhor sabe disso, deputado Alvo. E falar a verdade aqui é importante. Não tem uma ação planejada nesse governo. Uma ação sequer planejada nesse governo. É impressionante, Antônio Gomide. É de não acreditar. Aí eu falo, um governo que as pessoas não se conhecem. Os secretários não estão nem aí para um, para o outro, porque eles não tiveram convivência, não só na eleição, mas nunca tiveram uma convivência. As matérias pertinentes e importantes, elas não são debatidas entre si. Se o governador quer trazer gente de fora, faça uma reunião, pelo menos, faça uma confraria aí junto, tenta discutir, para poder ter um mínimo de relação, que não tem esse governo. Mas é um governo sem conchavo. Um governo que não faz conchavo e não faz conchavo. Quem faz conchavo é o Ernesto, que é secretário de governo. Eu não faço. Assim o governador afirma. O governo está chamando deputado todo dia para fazer conchavo, para poder fazer negociata com o parlamentar, para poder votar na base, dando cargos para todos. Muitos não vão aceitar. Muitos estão vendo que esse governo é fim de linha. Concede uma parte, governo deputado? que vai ter muita dificuldade para poder ter uma base consolidada. Uma parte. Uma parte. Não, 30, porque eu vou finalizar. Tá. Eu te concedo depois 1 minuto na parte. O senhor aceitaria, como líder do PSDB, que um parlamentar do PSDB, da base, só me responde sim ou não? Eu não respondo pelos outros, eu respondo por mim. A minha resposta eu posso falar pelo deputado Thales Barreto, que tenho convicção das minhas ações como parlamentar, as minhas responsabilidades. O que eu estou questionando aqui é a ação do governo qual o senhor defende. Um governo que não mostrou porque veio e traiu a confiança de muita gente. A prova disso, que o capital político que vocês tiveram na eleição com quase 60% acabou, em especial com o funcionário público. Vocês têm que agir, o governo tem que ter humildade e falar: estou no caminho errado, eu tenho que mudar para salvar o Estado. Eu tenho que ser humilde e ouvir as pessoas que foram importantes no meu processo eleitoral. Goiás exporta grandes quadros, não importa, pode ter certeza disso. E a gente pede com muita veemência, pede com muita disposição. Fala com o governador, fala para a secretária da Economia: por favor, governador, paga dezembro. A matéria continua em discussão. A inscrição para discutir a matéria da deputada Leda Borges. Por até 10 minutos permitidos à parte, deputada. Por isso eu vou falar: obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, líder do governo, nobres pares. Eu só quero ratificar de uma forma muito simples o que nós falamos do recurso, senhor colega Álvaro. Aqui, na mensagem, ou no projeto de lei que autoriza, diz o seguinte: créditos especiais em favor da Secretaria de Educação. E depois ele diz: serão provenientes de superávit financeiro. Então, eles foram descobrir de exercício anterior. Só aqui são 2 milhões. Então, descobriram que tinha um superávit anterior, do exercício anterior, de 2 milhões. Depois, mais abaixo, ele vem e diz: anulação parcial de saldo.
de dotações orçamentárias. O que diz isso? 32.400.000. De que havia o recurso em outra rubrica e que a partir do momento que se foi pagando até o final do ano, ficou esse valor de crédito em recurso, em uma dotação que não ia precisar mais. Então essa história de que não tinha dinheiro, não tinha o planejamento para achar o dinheiro. Agora eles acharam mais 35 milhões. E o que está me preocupando, líder e colegas, esse recurso existia. Não se pagou primeiro, porque não se achava o dinheiro. A incompetência do planejamento, da secretária de Economia. Outra coisa, eu ouvi bem o colega deputado Adailton falar. Eu ouço todos os meus colegas. O Adailton disse da questão de cortar luz e energia. O que está acontecendo, a base do governador e o líder, as entidades filantrópicas estão sendo negativadas no seu CPF por conta do programa Água e Energia. O Estado não pagou esse programa tanto para Saneago quanto para a Enel, e as entidades filantrópicas estão sendo negativadas. Hoje, notícia de hoje, o governo está fazendo apropriação indébita. O que é a apropriação indébita? Os consignados, deputado Humberto, o senhor que é servidor tanto quanto eu, sabemos que nós vivemos de consignado. Para pagar a faculdade de menino, pagar a conta, fazemos muito consignado. O que é isso? O governo retém a parcela do consignado e não está repassando para as instituições financeiras. E vai começar a negativar o servidor por conta da falta de repasse. O dinheiro entrou no caixa do Estado e o Estado não está repassando para a instituição financeira. E aí a instituição financeira, Caixa Econômica, Banco Itaú, qualquer uma delas, está começando a negativar os servidores públicos estaduais. Então, o que a gente percebe, nobres colegas e deputado Álvaro, não é uma crítica de falácia, de gritar. O que está acontecendo não houve transição porque não quiseram. A pasta que eu administrei, todos os programas, o secretário, que já foi prefeito, ele está perguntando para o TCE se ele pode pagar o programa Pão e Leite, Água e Energia. Não tem nada que perguntar para o TCE. Tem que pagar as entidades. 405 entidades caladas estão, como as APAES, os hospitais filantrópicos, entidades pequenininhas nos municípios de Goianésia, em Umas, de todos os municípios que aqui estão, que servem ao povo vulnerável, às pessoas vulneráveis. E vem ele visitar a igreja. Ele não pode pôr igreja não, deputado. Tem 2 leis que estabelecem critérios. Pode até pôr igreja, deputado, desde que as igrejas tenham associação com o CNPJ, com mais de 5 anos de atuação, dentro dos critérios da legislação. Então, às vezes a mulher fala das questões sociais, e o que eu vejo é ele visitar Pai de Valparaíso, visita a igreja, não sei o quê. Ele tem que pagar e incluir mais. Só uma parte. Incluir mais, não é deixar de pagar. Está deixando de pagar porque não conhece os programas, porque está desconfiando do servidor efetivo. Servidores efetivos, senhores deputados, estão sofrendo assédio moral nas secretarias, estão sendo humilhados. Servidores que não são do Marconi, do Zéliton, tem servidor do Henrique, da época do Henrique Santilo, sendo humilhado no governo, saindo das pastas, voltando. Servidores sérios, comprometidos, servidores idôneos. E a história é corrupção.
a história está tudo errado. Está tudo errado mesmo. Não tem planejamento algum, não tem conhecimento algum dos programas sociais do Estado. Quer destruir a UEG, destruir programas sociais, até atacando o povo. Não é a mim, não. A mim, não. Eu estou com o meu mandato aqui. Está atacando o povo goiano. O que mais precisa, que é quem está passando fome, quem tem que ser acudido nas entidades filantrópicas, nos programas sociais, porque tem irregularidade. Conserte, coloque processo em nós, em mim inclusive, mas pague, continue os programas, pague. Ele arrecadou mais de quase 3 bilhões e mais, saiu ontem no G1. Governo de Goiás está arrecadando menos. Por quê? Porque ninguém está preocupado em arrecadar, deputado. Está preocupado em dizer que é corrupção tudo. Tudo. E como é que eu vou dizer dos meus colegas que foram prefeitos e que estão tendo operação nas suas cidades? Que incoerência é essa? Dentro de um governo, nós aceitamos as críticas a nós. Nós aceitamos as mazelas dos processos de improbidade. Todos. Para isso tem justiça e advogado. Agora, judiar do povo, judiar dos servidores, que já ganham uma miséria. E do povo, dos idosos, das crianças vulneráveis, das mulheres, de programas sociais calcados em legislação estadual, votado nessa Casa de Leis, inspecionado por essa Casa de Leis e pelo TCE. Aí o secretário vai saber se do TCE se pode pagar, está virando chacota. O TCE não está lá para dizer se pode pagar ou não. Nós nos tornamos auxiliares de um governo para ter coragem. Coragem de trabalhar, de pagar e responder o que tem que responder, mas de agir em nome do povo. Não tem 70 dias de governo, não, meu colega Álvaro. Tem desde outubro para se pensar esse Estado. E se pensou ele na campanha, quando disse que ia ser melhor. Foi lá em outubro e em setembro. E eu não estou vendo pessoas de uma casta serem prejudicadas, eu estou vendo o povo. O povo precisa. Inclusive eu disse para a primeira-dama, ela disse: Leda, eu quero ir na sua cidade para cuidar dos meus pobres. Eu disse: vá correndo. Cuide de todos os pobres do Estado. O que não estão fazendo? Não estão cuidando das pessoas. Você arrecada e o dinheiro público, ele vai para obras estruturantes e obras humanas, de respeito à sociedade. Como é que não... Eu fico impressionada, como é que num leilão não acha um amigo rico para pôr 1 milhão no hospital, que na boca do povo nós deixamos quebrado, mas que funcionou até o último dia de governo. De que jeito? Trabalhando. A matéria continua em discussão. Discutir a Pela matéria. ordem de discussão, Discutir a deputado... Discutir a matéria. O senhor está querendo discutir a matéria, deputado? Só um minutinho que eu tenho uma ordem aqui, pessoal. Uma questão de ordem, Vossa Excelência, deputado doutor Antônio. Só para devolver uma matéria, um projeto da mesa diretora do Fundo de Amparo aqui da Assembleia Legislativa. É um projeto que visa até melhorar condições para os deputados e todos os servidores da Casa. Perfeito. Senhores deputados, nós temos 9 vagas para inscrição de debates das matérias. Eu tenho nesse momento nós já tivemos 5 deputados inscritos para discussão. Eu tenho mais 4 deputados inscritos, então eu não tenho mais vagas para discutir matérias.
Não daria para aplicar a proporcionalidade, caso alguém reivindicasse, porque o tempo hábil para inscrição, quem se inscreveu, inscreveu, quem não inscreveu, não escreve mais. Então, eu tenho agora inscrito, pela ordem, o deputado Antônio Gomide. Por até 10 minutos, permitidos à parte, deputado. Senhor presidente, eu acho que é importante deixar claro que todos nós aqui iremos votar favoravelmente a abertura de crédito especial. Não temos dúvidas sobre isso. Mas é importante fazer esse debate, sim, porque nós não estamos entendendo como que o governador, em 70 dias, consegue jogar o seu capital político na lata de lixo de tal maneira. Nós não estamos aqui mais observando qual é a intenção do governador com o servidor público. Se nós estivéssemos discutindo isso aqui, se ele está bem intencionado, está mal intencionado, nós poderíamos até abrir uma discussão mais ampla. Mas quando o governador Ronaldo Caiado foi ao Supremo Tribunal Federal, pedir autorização para o Supremo Tribunal Federal, para que ele permitisse abaixar o salário do servidor, aquilo ali já mostra a intenção do governador. Ele não está do lado do servidor, ele está contra o servidor, porque ele está pedindo autorização para poder o Supremo autorizar a baixar o salário. Significa que mesmo se ele tivesse o dinheiro em caixa para pagar o servidor, ele iria ainda fazer algum questionamento se era possível ou não usar em outra rubrica. Claro, ele está indo ao Supremo para pedir para baixar o salário. Então isso é um absurdo, absurdo. Então a intenção, nós já conhecemos. Qual é a intenção do governador em relação ao servidor? E nós temos visto aí, inclusive, colocando a possibilidade de troca da presidente do Goiás Prev, exatamente já antecipando o que ele quer ver na reforma da Previdência e a votação lá em Brasília. Então a intenção do governador nós já conhecemos em relação ao servidor. Agora, eu fico pensando, nobre presidente e também o líder do governo, por que não fazer um diálogo do governo, da secretaria lá de economia, da secretária, para com essa casa, e colocar a estratégia que vai ser adotada para fazer o pagamento, ou pelo menos como que vocês vão dialogar com os deputados, porque o que nós estamos percebendo é que existe uma falta de compreensão de cada secretaria, uma estratégia de ser colocado isso para com a Assembleia Legislativa. Nós iremos aqui ficar votando 15, 16 projetos que vai falar sobre a abertura de crédito especial para a educação. Em 15 dias nós já votamos 3. Ninguém discorda sobre isso. E ao mesmo tempo, toda vez que se pergunta como é que vai ser feito o pagamento dos servidores, tem uma nova fórmula. Não, vai começar a partir do final de março, vai começar a partir de abril. E a gente fica perguntando, o que é essa abertura de crédito especial, se não existe uma estratégia adequada para discutir com os deputados de que forma vai realmente ser feita essa situação das folhas atrasadas. Nós tivemos a semana passada aqui na casa a votação de uma suplementação no esporte, 400 mil. A gente fica perguntando, como que nós vamos abrir uma secretaria de esporte com 400 mil reais? Vai fazer o quê? Nem os servidores serão pagos, programas de esporte não acontecerão. E nós aqui na Assembleia, nós vamos votar dessa forma. Vamos mandar 400, depois manda 200, depois manda 100. Não é o que tem agora, é o que tem na casa. Será que é esse governo? Ele não entende que precisa de um diálogo com os deputados? De uma gestão que possa ser partilhada? Porque senão, como que os próprios deputados da base irão defender esse governo? Se nem os deputados da base conseguem entender o que o governo quer para o Estado. Então fica aqui a nossa alerta de que a intenção nós já conhecemos em relação ao governo, aos servidores. Quando o governador carimbou o Estado de Goiás e disse que nós temos uma calamidade financeira, nós percebemos que ele realmente tinha uma intenção não apenas de olhar à frente, mas ficar olhando para trás, no retrovisor. Agora, o que eu percebo é que falta e precisa alertar, nobre deputado Álvaro, ao governo
Ronaldo Caiado, que ele precisa dialogar com essa casa. Dialogar significa colocar às claras de que forma ele irá apresentar a forma de suplementação, mas que não seja essa questão picada, que não seja de 200, 100 mil, porque isso mostra a falta de planejamento real que existe, a falta de gestão e aquilo que realmente o governo quer em relação à folha de pagamento e aquilo que ele quer no sentido do desenvolvimento econômico do Estado de Goiás. Devolvo a palavra, senhor presidente. A matéria continua em discussão. Pela ordem de inscrição, o deputado Amaury Ribeiro para discutir a matéria. Por até 10 minutos, deputado, permitidos à parte. Eu vou ser rápido, senhor presidente. Boa tarde a todos. Esse assunto já está ficando um assunto, né, deputado Álvaro, repetitivo. Eu acho que toda a sessão e em toda a comissão nós estamos amassando barro. Os deputados da oposição criticando e pedindo para que se pague dezembro, mas a fala da deputada Leda, se eu tivesse entrado naquela porta, eu teria ficado até emotivo com a fala dela, porque pelo jeito que a deputada citou, esse governo é culpado por tudo, pelas calamidades e pelas falhas, principalmente com o funcionalismo público. E aí eu volto na mesma discussão. Quem é culpado por tudo que está acontecendo é o governo que ela fez parte durante anos e que ela defende. Não, mas nós vamos para a justiça, deputada. Isso aí ela pode ter certeza que esse governo vai na justiça. Deputada, eu respeitei quando a senhora estava falando. Então, a senhora pode ter certeza que esse governo vai para a justiça. Quando eu fui prefeito e peguei uma cidade devastada, o safado que me entregou ela está respondendo, porque não cumpriu o seu compromisso com o povo da minha cidade, arrebentou com a minha gestão, porque o que eu paguei de conta dele, daria para recapear, deputado Wagner Leto, a minha cidade inteira. Eu recapearia a minha cidade inteira, que tem uma malha asfáltica vergonhosa. Vergonhosa, eu não dei conta, porque estava pagando a conta de vagabundo, sem vergonha, que ferrou com a minha cidade, que roubou o povo da minha cidade. Então, quando eu vejo discursos repetitivos aqui, dizendo que tudo o que está acontecendo com esse governo é culpa desse governo, me desculpe, aí eu tenho que voltar em Massabarro, porque é o mesmo discurso de sempre. Esse governo tem falhas, está falhando, e até nós mesmos da situação estamos vendo, estamos ajudando a tentar consertar. Concorda, deputado? Concede uma parte? Agora são falhas de um governo que iniciou-se agora, que pegou uma terra devastada. Não queiram falar diferente. Pegaram uma terra devastada, um funcionalismo público que está em dificuldades, porque o governo que saiu não cumpriu com sua obrigação de gestor público. Uma parte, Amaro? Uma parte, deputado? Uma parte, deputado. Olha, a gente escuta os discursos eloquentes do deputado Thales Barreto, deputada Leda Borges, realmente chega a nos emocionar. Hoje eu não ia entrar em discussão, é um dia até especial, hoje é aniversário da cidade de Inhumas, completando 88 anos, Amaro. 8 anos eu estive à frente da delegacia de polícia de Inhumas. E eu, como delegado de polícia, Amaro, é sempre bom a gente relembrar, eu sei o que eu passei à frente da delegacia com esse governo. É um governo, esse governo passado, que não deixa delegado investigar poderosos da cidade. É um governo passado que utiliza secretário e delegado regional para intimidar delegados. E ainda mais, é um governo que tira delegado da cidade para que ele não possa concluir as investigações. Então eu senti na pele o que é o governo Marconi e o que é o governo José Hélito. E o que eu mais fico até triste, devo deixar tão registrado, é que o delegado geral que me transferiu da cidade, que fez o Conselho Superior, hoje é delegado regional ainda. Hoje ainda ocupa um cargo de delegado regional. Realmente o governo passado é um governo que, além de ter quebrado o Estado,
não valoriza o trabalho policial. Aliás, é sempre bom relembrar a terceira classe criada, que nessa legislatura nós derrubamos. É sempre bom relembrar que a senhora Valéria Perillo foi aposentada com salário de mais de 15 mil reais, com o Ministério Público discutindo a aposentadoria. É sempre bom lembrar que o Sérgio Cardoso, quando a gente fala em parente nomeado, é parente de Marconi Perillo. A palavra continua assegurada ao deputado Amaury Ribeiro. Mais 30 segundos, pode? Sérgio Cardoso, deputado Amaury, parente do Marconi, foi indicado e hoje está no Tribunal de Contas do município. Então, realmente é uma piada. Os discursos são bonitos. Parabéns, deputado Tales, deputada Leda, mas não condizem com a realidade. E só para concluir um pouco, é o seguinte: quando se fala em falta de repasse a entidades, esses repasses não estão sendo repassados agora ou já vem lá de trás? Porque a Vila São Catolengo parou de atender, porque desde abril não recebia. Pera lá, desde abril não recebia o repasse a Vila São Catolengo e o Caiado é culpado. Deputado. Porque desde abril não fazia o repasse. Uma parte, deputado. Deputado, é porque o Álvaro já me pediu, se eu for dar eu não vou ter tempo. Desculpa, me perdoa. Não é por... então o que eu quero passar a vocês, outra coisa. A senhora citou a questão do consignado. Eu fui prefeito. E o prefeito que eu substituí, o safado, não repassava consignado não. Pagava não. E nem patronal. Agora o que eu quero é dizer a vocês aqui é o seguinte: a notícia que eu tenho, deputada, que quem não pagou o consignado foi novembro e dezembro. E dezembro porque na folha de dezembro não foi paga. É a informação que eu tenho. Se estou errado, me desculpa. E eu fui atrás do líder do partido para perguntar isso. Então, pera lá, o Caiado também é culpado porque o consignado de novembro e dezembro não foi pago. É um filho de uma égua mesmo, né? Pera lá, brincadeira, né? O cara... Então, assim, o que eu quero... Não, ele não tem culpa. Ele não era governador, deputada. Então, o que eu quero passar a vocês... Pera lá. Vamos imputar ao governo o que ele tem culpa. As cagadas que foi feito pelo governo que passou é dele. Ele que tem que se responsabilizar por elas. Agora, né, deputado, se o senhor queria uma parte, fica à vontade. Não, estou gostando do seu discurso. Mas olha, respondeu ao Thales Barreto. Ele disse: o senhor participou do governo passado. Participei até quase na véspera da eleição. Mas quando eu senti que não dava mais, viu, Chico? Eu saí. Saí porque eu votei com esse governo passado a vida inteira. Eu fui líder, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nunca votei um projeto contra. Então não tive culpa dos erros do governo. Agora, quem ouviu o discurso do Thales Barreto e da deputada Leda, que tem um bom discurso, a senhora estava fora, foi bom só ter voltado. E a senhora voltou acelerada, fazendo oposição. Mas quem ouviu o discurso de Vossas Excelências, Thales, do estreante, vai fazer uma pergunta: por que o governo passado perdeu a eleição com mais de 60%? Esse governo não errou. O governo passado não errou. Não ficou devendo 500 milhões à saúde. Não socateou as máquinas do Estado. Não deixou dezembro sem pagar. Tanta coisa que a gente for falar aqui, ele vai... O discurso de vocês, por que o governo foi perder a eleição? Não errou em hipótese nenhuma, acertou em tudo. Então, deputado, olha, nós estivemos juntos no governo passado, o governo ficou deteriorado, sucateado, acabou. O que nós temos que fazer agora é fazer com que esse governo que assumiu agora tenha sucesso. Para responder também, só mais um minuto, para responder também o deputado Gomide, que eu respeito tanto. Deputado, governo que quer baixar salário de funcionário público, não oferece nos primeiros dias do seu governo a acabar com a minha volta.
O senhor tem que pedir ao deputado. Já acabou, já comeu meu tempo todo. Então ele teria feito diferente. Não, só disse o seguinte: o governo foi atrás de baixar o salário do funcionário público. Se o governador fosse atrás de baixar, ele não teria dado mais de 100% ao policial de terceira classe. Isso aqui está em votação. Não, deve ter equívoco nisso aí. Deixa eu só... O governo não teria feito. É só 12 segundos, só para concluir. Na última semana, por 2 vezes, eu quase chorei nessa Assembleia. Com o discurso na semana passada do deputado Cláudio Meireles. A palavra para discutir a matéria é o deputado delegado Humberto Teófilo. Uma parte, deputado delegado Humberto. Sim, fica à vontade. Quero aqui contribuir, deputado Amauri. O pagamento de novembro e dezembro, descontado do servidor público, referente ao IPASGO, foi descontado do servidor, descontado e não repassado ao Instituto. Foi utilizado para o pagamento do mês de novembro, que foi pago em dezembro. E é bom lembrar também, deputada Leda, que em relação ao governo anterior, não fez o repasse para a saúde desde fevereiro do ano passado. Não repassou recursos para os prefeitos. E a senhora municipalista sabe muito bem disso, que o governo passado não fez. Este governo já pagou janeiro e fevereiro, o que é um dever, porque o recurso não é deles. O governo passado fez uma apropriação indébita, porque o recurso são dos municípios. Esse governo pagou. Em relação ao repasse do transporte escolar, o governo pagou na última semana 10 milhões, fez o repasse aos municípios referente ao transporte escolar, resolvendo o problema de janeiro, quando houve o início do ano letivo para alguns municípios. Em relação à arrecadação, no período de janeiro e fevereiro, nós tivemos um acréscimo de 5,5%. E essa casa, e quero também parabenizar e agradecer Vossa Excelência, que votou a favor dos incentivos fiscais. Isso foi um dos instrumentos que subiu a arrecadação. Nós tivemos também uma bandeira que a senhora sempre teve e é justa em relação ao ProJovem, que o governo do estado de Goiás publicou ontem o processo licitatório que trará uma economia para 5 mil jovens, mantendo o mesmo quantitativo da gestão passada em relação ao ProJovem, para este agora com uma previsão... Pode concluir, 30 segundos, 40 segundos. Com uma previsão de economia de aproximadamente 5 milhões. Então, só estou apresentando, deputada Leda, são situações. O programa social ProJovem é um excelente programa, não discordamos. Porém, o processo licitatório trará uma economia aos cofres públicos. Senhor Humberto, porque o ProJovem é importante, sim. O governo vai manter o programa? Sim. Porém, com o processo licitatório startado na tarde de ontem, trará uma economia aos cofres públicos. Esse é o objetivo do governo. Muito obrigado, deputado. Deixa eu só desencadear. Só um minutinho, deputada Leda Borges. A senhora já utilizou, você me utilizar o tempo agora. Oi. A palavra continua assegurada ao deputado Humberto Teófilo. Sim, vamos aqui relembrar alguns episódios do governo passado. Sempre é bom relembrar, né? Operação Monte Carlo, em 2012, ex-governador Marconi Perillo envolvido com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. 10 de outubro de 2018, o ex-governador Marconi preso na operação Cash Delivery, acho que desse jeito que eu pronunciei deve ser correto, acusado de receber mais de 12 milhões de propina da Odebrecht. Celg, cadê o dinheiro da Celg, que rendeu mais de R$1 bilhão com a conclusão em 2017, 80 obras das 139 que foram listadas em decretos ficaram sem o recurso da venda.
Segurança pública, nem podemos aqui discutir, né? Basta a criação aqui da terceira classe, além de que o Marconi e o José Hélio foram acionados pela Justiça por não investir mais de 500 milhões de reais, o mínimo destinado à saúde. Além de também Marconi conceder em período eleitoral para mais de 1.000 empresas isenção fiscal, dentre elas a JBS. Olha, e ainda querem culpar o governo atual 3 meses, 2 meses e 19 dias, obrigado, deputado Vinícius, de tanta lambança e falcatrua do governo passado. Ah, não, não faz isso não. Depois de 6 meses, aí nós vamos conversar, vamos discutir, mas nessa situação que se encontra o Estado, de todo o histórico que eu acabei de narrar aqui, realmente é lamentável. O ex-governador Marconi, o ex-governador José Hélio não tem moral, e a oposição também não tem moral para criticar esse atual governo, com todo respeito aos colegas. Vocês não têm moral para criticar. Se vocês tivessem moral, eu aceitaria aqui. Até porque hoje eu defendo o atual governo, o Caiado, e o Caiado não me ajudou em campanha não. Eu fui eleito independente pelo PSL, sem receber nenhum recurso de fundo eleitoral. Então, claro, com a repercussão positiva do Bolsonaro, mas com o trabalho que fiz como delegado de polícia. Mas quero dizer que não devo satisfação, não devo, então não vem o governo passado, a oposição, vir aqui em 3 meses criticar Deputado, o você atual uma governo. parte depois, por favor. Fica à vontade. Só quero concluir aqui a minha fala e no que o deputado Humberto Teófilo está falando. Nós participamos da base do governador Ronaldo Caiado. E eu, no início, eu não apoiaria nenhum governo. Não iria apoiar nenhum governo, nenhum governador. E quando eu vim para a base do governador Ronaldo Caiado, é por acreditar numa mudança. Assim como eu acredito no presidente Jair Messias Bolsonaro, e continuo acreditando, eu também acredito no governo Ronaldo Caiado. O que nós estamos vendo são falhas buscando economia de dinheiro. Ao contrário do governo passado, que na subsecretaria da minha cidade, deputado Thales Barreto, haviam 30 pessoas trabalhando dentro de uma subsecretaria. De um ginásio de esporte, haviam 8 pessoas lotadas dentro dele, e o senhor chegava lá, nem varrido ele era. Lá agora está ao contrário. Na subsecretaria tem 4 pessoas exercendo a função que antes era 30. No ginásio de esporte, 1 efetivo trabalhando. Então a máquina realmente está parada. Mas para que se possa economizar dinheiro e não esbanjar dinheiro como se aconteceu no passado. Com certeza. Então o que eu quero ressaltar aqui, que os senhores da oposição batam, mas não esqueçam de olhar para trás. E essa questão que não tem que olhar no retrovisor, vocês estão enganados. Tem que se olhar sim no retrovisor, porque foi a lambança que fizeram lá atrás com esse Estado, que ocasionou pessoas morrendo hoje nas estradas, pelos buracos que aí estão, de um asfalto que foi construído há 1 ano inaugurado, e está se desmanchando como sorrisal. Obrigado, senhor deputado. Então, para concluir, repito, reitero, a oposição não tem moral para criticar o governo atual. Não tem. Daqui uns meses, é importante relembrar, na eleição para a presidência da Assembleia, eu fui uma das primeiras pessoas que chegou no doutor Antônio, no Iso Moreira, para falar para candidatura, contra até mesmo o Álvaro, candidato do governador. Apoiei, após nós conversarmos com o governador, desistiu da candidatura do Álvaro, desistiu da candidatura do Henrique César. Eu falei assim, não, a minha postura não é de laicar. Eu prefiro então
morrer sozinho e candidatar. E olha só que o próprio líder do governo nem votou em mim, porque atendendo um pedido do próprio governador para votar no presidente atual Lissauer. Atendendo. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Eu sou da base do Caiado, sim. Defendo o governo enquanto considerei que ele está correto e nesses primeiros meses, repito, a oposição não tem moral. E eu tenho certeza que o deputado Cláudio Meirelles, daqui uns meses, vai vir com muita firmeza para a base e vai andar juntamente com o Ronaldo Caiado. Flagrante no governo anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Eu fui citada. Eu vou dar uma questão de ordem para a senhora assim que eu encerrar as discussões, para a gente tentar manter a ordem, deputada. Obrigado. Então, pela ordem das inscrições, o último inscrito era o deputado Álvaro Guimarães, que abriu mão da inscrição para o deputado Cláudio Meirelles, que tem direito a 10 minutos, permitidos à partes. Eu tô vendo que eu vou ficar emotivo hoje. Senhor presidente, mas o deputado Álvaro falou tanto, ele ainda tinha mais 10 minutos, mas eu quero agradecer ele, muito gentil. Dentro dessa gentileza toda, eu fico um pouco preocupado, porque é o seguinte, no governo passado eu era mal visto porque criticava o governo. E o Álvaro defendia, para falar a verdade, ele como presidente da Comissão de Justiça, quem decidia as coisas não era nem ele, era o líder, Francisco de Oliveira. Mas eu gostei da postura, pela primeira vez na história dessa Assembleia Legislativa, o Álvaro, que está aqui há 120 anos, ele criticou o governo passado. Ele nunca tinha criticado nada. Ele tomou uma posição. É o efeito governo. Na verdade, não é o Álvaro que está errado. Não, o Álvaro sempre foi muito coerente nesse ponto. Foi. É o governo que muda, ele não mudou. Ele continua governo. É sério. Ele defendia muito o governo Marconi e hoje está defendendo muito o governo Caiado. E se o Joãozinho ganhar lá na frente, também vai defender muito o Joãozinho. Eu acho que está correto. Está correto. Mas a questão não é essa. Espera aí que eu vou dar a palavra para você. O senhor permite uma parte, deputado? Não, só um minuto. Mas... Mas eu vou dizer uma coisa. Mas peraí. Outra coisa também que eu estou admirando a postura única do deputado Amaury, quero admirar e elogiar, como tem sido guerreiro, coitado. Saí daqui todo arrebentado, mas tem sido guerreiro. E eu admiro pessoas igual ele. E agora, mais ainda, é o deputado Humberto Teófilo. Esse, então, tem que ser santificado. Porque, olha só, ele é parceiro do governador, como eu. Ele tem defendido o governador, como eu. Mas ele foi traído pelo governador. O governador orientou o líder a votar no adversário dele. Aí eu não dou conta de perdoar. Não, aí eu não dou conta. Eu não faço isso. Se me traírem, é uma vez só. Não vão me trair mais, que eu não dou essa oportunidade. Que grandeza, que espírito de poder de homem público é esse, deputado Humberto Teófilo. Realmente, eu te admiro, deputado. Vossa Excelência saiu candidato, está defendendo o governo como ninguém, nem o líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, tem defendido o governo como o deputado Humberto Teófilo. E mesmo tendo sido traído pelo Caiado, porque o Caiado pediu para que o líder votasse no Lissauer contra ele. É uma grandeza, deputado. O que Vossa Excelência está fazendo, não, eu sou egoísta, não vou liberar parte para ninguém. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho muito a aprender nessa casa, seu presidente. Eu estou ainda neném, perto de muitos aqui. Eu, por exemplo, eu não dou sorte. Eu já falei que eu sou um homem que Deus me fez assim, sem sorte. Entra um governo, eu não me dou bem. Entra outro, eu não me dou bem. Entra outro. Rapaz, quando vai entrar um governo que eu vou me dar bem? E eu não acho que o governo está errado, não é eu. Porque tudo que é governo eu me dou mal. Então não é o governo que erra, sou eu que estou errando.
diferente de Vossa Excelência. Eu vou orar. Eu vou orar para Deus. Peraí, eu vou orar para Deus. Eu vou orar para Deus, para que Deus me dê a sabedoria que Vossa Excelência tem. Me dá uma parte. Não, vou dar não, ué. Não é possível. Vou dar não, senhor, não. Me dá uma parte. Esse povo do Sul, deputada Leda, esse povo do Sul, imagina, olha só, Rio Verde, tem o KGL, tem o Cabral, agora tem o Lissau. Ora, Rio tinha que ser cristalina, azul, agora é verde. Agora, eu vou dizer para vocês, eles estão mandando em tudo aqui dentro, menino. Né? Eu não me aceito lá também, não. Me dá um tiro de cidadão lá para eu ver se eu tenho um pouco de moral aqui dentro também. Mas, senhor presidente, o que eu quero dizer, senhores, eu não vou falar mal. E olha que eu fui apoiar o senador Ronaldo Caiado e perdi todos os laços com o governo de Marconi Perillo e de Zé Hélio. Demitiram o meu povo tudo, mas faz parte do jogo político, eu entendi. E eu não vou falar mal do governo passado, e nem também tenho o direito de falar mal naquele que eu ajudei a eleger, que foi o governo atual. Mas eu acho, senhor presidente, que a Assembleia melhorou, mas ainda não está resolvido. Como eu ainda tenho mais 4 minutos para falar, eu acho, deputada Mauri, que nós temos que ajudar o governo, porque nós temos que ajudar o povo de Goiás. Tem que ajudar o governo. Mas para ajudar o governo, você não precisa falar que ninguém é ladrão, até porque todo mundo tem direito a responder um processo. Até que provas se encontraram, todos são sérios e honestos. Eu mesmo já fui processado. Para falar a verdade, o Ministério Público, quando olha para mim, me olha com tanto carinho que já meteram umas 10 ações. Mas das 10, eu já ganhei 8. Eu nunca tive uma condenação na minha vida. E olha que eu já fui condenado em 1º grau. Mas eu fui absolvido na Corte Superior. Agora, o que eu não acho correto é que muitos daqueles deputados que hoje criticam Marconi Perillo e José Hélio, até meses atrás, era um doce, era um povo que achava que o governo, sabe, era tudo de bom. E hoje estão criticando. E quando o Ronaldo Caiado sair, todos aqueles que às vezes defendem o Ronaldo Caiado, a maioria vão também criticar o Ronaldo Caiado. Eu não sei fazer isso. Eu sou homem de enfrentamento, eu estou sofrendo. Humberto Haddad disse uma vez assim para mim: rapaz, você lá na Câmara Municipal, você era um garanhão. Você veio para a Assembleia, você virou um pudrim. Eu estou sofrendo, eu falo a você que eu estou sofrendo. Porque eu achava que quando eu larguei um grupo político, e olha, quando eu larguei esse grupo político, deputada Mauri, eu fui na tribuna meses antes e disse que a consideração de um líder político como eu tinha, um amor verdadeiro, não é viadagem não, é amor por cidadão, por uma liderança, ao governador Marconi Perillo, naquele momento tinha se encerrado. Eu fui na tribuna e disse isso, quando me puxaram o tapete dentro de uma propositura acordada. Fui homem, não fiz como os demais. Quando veio o convite de Ronaldo Caiado, eu fui ao gabinete do governador Zé Hélio comunicar ao governador que a partir daquele momento eu não estaria mais na base de sustentação. Mas nem por isso falei mal do governador Zé Hélio e nem por isso eu deixei de votar naqueles projetos que eu achava que era bom para Goiás. Apoiei Ronaldo Caiado, também como Vossa Excelência. Eu não tive uma ajuda sequer, pelo contrário. Em muitas das minhas cidades, quem fazia as carregatas para o Ronaldo era minha turma. Gastei dinheiro e não estou cobrando, não. Eu só gostaria, líder, que eu fosse tratado por esse governo com um simples detalhe. Não precisa ter carinho comigo, mas só respeito. E esse respeito, eu tenho visto que ele tem sido muito falho. Ouvidos moucos de alguns que não querem escutar. Eu confesso ao senhor, eu acredito nesse governador, eu quero acreditar, eu preciso acreditar nesse governador, porque esse governador, se saindo bem, o povo de Goiás estará bem.
Agora, não me queira na oposição. Não me queira. Não me queira, porque eu vou dizer uma coisa para o senhor. O meu perfil é de enfrentamento. E sei, e tem que voltar a ser um bom orador, um bom tribuneiro. Fiquei muito tempo calado. Agora, o que eu não posso admitir é falta de respeito a mim, a meus companheiros e às minhas bases. E às minhas bases. Espero que realmente Vossa Excelência tenha sucesso. Mas o sucesso do senhor, sem o senhor nos vender. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado pela sua deferência em ceder seu tempo. Obrigado, deputado Álvaro. Espero que Vossa Excelência responda. Mas responda logo para eu poder ir embora. Encerrada a discussão de matéria, deputada Leda, o PSDB ainda não se inscreveu para encaminhamento de voto. Queria perguntar se Vossa Excelência insiste numa questão de ordem ou prefere encaminhar voto. O líder de governo está presente, eu gostaria da questão de ordem, que eu vou ser bem breve. Então eu vou dar uma questão de ordem à deputada Leda Borges. Eu ouvi com muita atenção o deputado líder do governo, deputado Bruno Peixoto. Deputado Bruno, de forma alguma eu faço uma oposição sistêmica. Deputada Mauri, por favor, chega só um pouquinho para cá. É porque eu vou tampar. Tem problema não, eu quero olhar para ele. É por causa da televisão? Não tem problema. Eu não consigo conversar sem olhar para as pessoas. Em nenhum momento, deputado Bruno, eu disse isso ao governador Ronaldo Caiado. Antes de qualquer histórico que haja entre vocês e ele, ou meu com o Marconi, houve em 2017, em 2008, uma permissão para que o Democratas fosse meu vice, como PSDB. E eu precisei ir à Câmara Federal para que o governador, hoje, à época deputado, autorizasse o vice do Democratas para mim e o que ele fez. Então eu jamais, tanto que quando eu me posiciono nesta casa, não é para fazer uma oposição para conseguir nada do governo. E isso eu já disse ao governador Raí Caiado. Não quero nada do governo. Quero só que ele trabalhe pelo povo. A minha condição de estar deputada me permite ter esta independência. Primeiro, de defender legado e não pessoas. E eu disse isso a ele. O legado do qual eu fiz parte. Então eu conheço a máquina. Quando chamam todos de corrupto, eu não me... Está em votação a matéria. Para encaminhamento de voto, deputado Vinícius Siqueira pelo PROS. Senhor presidente, só para encaminhar a voto aqui, eu manifesto favorável à matéria e só um adendo aqui nas questões que foram discutidas. Eu quero fazer um desafio aqui, quando se falaram aqui da Metrobus, né, que a questão da possível privatização, eu faço o desafio aqui, qualquer deputado, vai lá no pátio da Metrobus agora, se não tiver menos de 60 carcaças de ônibus lá, o churrasco que o Bruno ia fazer para Gaviola, eu que vou fazer. Só que o governo que deixou esses carcaças de ônibus lá, todas escancaradas, não foi esse governo. Então, a gente poderia debater por horas e horas e horas, mas é porque os meus colegas estão aqui encaminhando voto rapidamente, vão encaminhar igual a mim, e eu manifesto favorável aí à matéria. Para encaminhamento de voto pelo DC, deputado Rafael Gouveia. Não se encontrando presente, para encaminhamento de voto pelo PSL, deputado Humberto Teófilo. Não era o senhor, não. Olha, Rafael Gouveia. eu não vou Estou seguindo a ordem. delongar muito não, até porque já estamos aqui, né, avançado aqui no horário. O governo, repito, atual, não tenho dúvidas que vai resolver a situação dos servidores públicos, até porque eu sou servidor público, deputado Tales.
sou delegado de polícia, porque amanhã eu não posso ser mais deputado, eu tenho que voltar para a delegacia. Eu tenho que voltar para minha origem. Então, não tem uma pessoa que não queira mais do que tudo que resolva o problema dos servidores pagamento de dezembro. Tá? Meu voto é favorável e já vai pensando num outro discurso, a oposição. Porque quando pagar dezembro, eu quero saber o que vai vir. Enquanto isso, o que me resta falar é flagrante no governo anterior. Para encaminhamento de voto, de acordo com a inscrição, o deputado Wilde Cambão, pelo PSD. PSD. Boa noite, presidente. Eu também vou ser rápido, mas como eu pedi uma parte para o Cláudio Meirelles, ele não me deu, eu queria, como não sou nem situação e nem governo, estou aqui na condição de independente, tomei em cima do muro aqui, né, sem saber para que lado que vou, mas eu não quero dizer e não quero falar como meu primeiro mandato como deputado, e eu estou aqui para acreditar que nós não podemos deixar de entender o legado que o Marconi Perillo deixou para esse Estado. É notório o legado que se deixou. Senão, não teria ganhado por 4 eleições seguidas o governo do Estado. Não se pode fazer um novo governo com caça às bruxas. Eu acho que nós precisamos entender o momento que o país também passa, por condições financeiras que o país passa. Preciso entender também que eu tenho que acreditar, e acredito no governo Ronaldo Caiado, porque senão ele não teria ganho a eleição. E estaria contra o povo de Goiás. A população de Goiás entendeu naquele momento que o melhor caminho para o Estado era o governo Caiado. Já estava cansado do modelo de gestão do grupo do Marconi Perillo. E olha que eu poderia muito bem falar do grupo Marconi Perillo, porque o meu grupo político venceu o PSDB por 5 eleições no meu município. Mas eu acho que nós, deputados, precisamos entender e discutir nesse momento saídas para a situação que o Estado encontra. Se ficarmos no debate de culpar o passado ou de entender que o novo governo está atolado em decisões, nós precisamos, como deputados, entender e buscar caminhos, soluções para que o Estado saia dessa situação. Temos que acreditar, sim, no governo Ronaldo Caiado, como também não vou falar mal do governo Marconi Perillo e entendo o grande legado que ele deixou por esse Estado. E o encaminhamento do PSD é sim, presidente. Para encaminhamento de voto, deputado Álvaro Guimarães, pelo DEM. Eu quero falar olhando o Cláudio Meirelles, né, Cláudio? O senhor fala e vai discutir, não presta atenção em quem está falando. Queria que o senhor observasse. Primeiro... Segura meu tempo aí. A palavra está assegurada ao deputado Álvaro Guimarães. Eu quero só dizer, primeiro, que eu vou votar a favor, eu sou relator desse processo. Ia dizer ao deputado Cláudio Meirelles, eu cedi a minha vez de discutir a matéria para poder ele me dar uma parte e ele não quis dar. Ele fez um acordo e não aceitou. Fez comigo. E dizer da minha coerência, Cláudio. Vossa Excelência, eu tinha que ser mais ou menos igual a Vossa Excelência, malabarista de circo. O senhor é assim. O senhor é assim. Olha... todos os anos que eu estive aqui, eu fui coerente. Eu votei no governo passado, o deputado Thales sabe disso, porque eu ajudei a eleger o governo passado. Eu estive 20 anos, quase 20 anos aqui, junto com o governo, porque também fui eleito na base do governo. E só saí da base do governo, primeiro, porque Marconi nunca me perseguiu. Mas o doutor Zé Hélito começou a me perseguir. E 6 meses antes da eleição, não fiz como Vossa Excelência, não. Vossa Excelência tinha um partido, filiou no partido, seu, que o senhor mandava, e só 60 dias antes da eleição, é que o senhor tomou a posição que tomou, indo para o lado do Caiado, porque o senhor precisava das benesses do governo. Todo mundo em Goiás sabe disso. Eu não queria dizer isso, mas como o senhor falou que eu fico do lado do governo, eu estou do lado do Ronaldo Caiado, porque fui eleito na base dele. 6 meses antes da eleição, eu tomei a decisão. E o senhor sabe o quanto que eu fui perseguido em Itumbiara, pelo bloco de marconista, que eu defendia o Marconi aqui, o governo aqui, e eu era apedrejado em Itumbiara pela base do governo. Foi assim que eu tomei a decisão de sair do governo, e o senhor sabe muito bem disso. Então, todos os anos meus aqui, eu fui muito coerente. Por isso que eu tive a amizade do senhor.
Eu tive amizade de todos os deputados aqui por causa da minha coerência. Agora, chegou a hora que eu não tinha como ficar com o governo. Primeiro porque Itumbiara não aceitava. O prefeito de Itumbiara, que foi meu colega aqui, não me aceitava na base do governo. Os vereadores da base do governo não me aceitavam junto. Eu fiquei 23 anos, deputado, coerente num partido. O senhor, capaz, não sabe nem quantas vezes o senhor já mudou de partido. Eu fiquei 23 anos no partido que eu filiei, que é o PR. E o dia que eu saí, eu chorei, porque eu não queria sair do PR. Eu só saí porque o PR não me deu condição para que eu ficasse do lado do Ronaldo Caiado, na campanha eleitoral. Aí eu tomei uma posição histórica na minha vida. Eu estou aqui há 7 mandatos, o senhor sabe muito bem disso. E nunca fiz nada que me desabonasse, não aqui e não em lugar nenhum do estado de Goiás. O senhor falou que tem muitos processos, eu nunca tive um processo de improbidade na minha vida. Eu fui 3 vezes secretário de Estado, fui presidente da Câmara Municipal de Itumbiara, como o senhor foi presidente aqui. Esse é o 7º mandato meu de deputado, 2 de vereadores. Eu não sei o que é responder processo. E quero pedir a Deus, nas alturas, para que eu continue assim, respeitando o senhor, como sempre respeitei, e respeitando os colegas que aqui estão. Agora, o senhor não vem falar de incoerência minha, não, porque eu nunca fui. Eu não sou Maria que vai com as outras, não. Eu tenho posição. Por isso eu fiquei 23 anos no meu partido. Quero votar a favor desse projeto, senhor. Muito obrigado. Eu vou dizer a Vossa Excelência que, pelo regimento, durante o encaminhamento de votos, eu não posso conceder questões de ordem. Mas tão logo a gente termine a votação dessa matéria, o senhor já está inscrito para uma questão de ordem para fazer a sua fala. Eu tenho todas as inscrições aqui, inclusive o deputado Bruno Peixoto tinha favorecido que o senhor falasse na vaga do PMDB. No entanto, quando o senhor fez a discussão de matérias, ele me requereu de volta a vaga do PMDB. Então eu tenho aqui inscritos o deputado Wagner Neto, o deputado Henrique César, o deputado Thales Barreto e o deputado Bruno. Se algum deles abrir mão para Vossa Excelência, o que eu não vou aqui é cercear o debate, deputado. O senhor me conhece bem. Eu tenho essas inscrições para fechar as 9 regimentais. E se o senhor quiser algum deles trocar com o senhor, eu faço com o maior prazer. Caso contrário, encerrada, não posso dar uma questão de ordem a Vossa Excelência, assim como eu não pude dar ao deputado Cláudio. Regimentalmente, nesse momento, deputado, eu não posso. Eu vou conceder uma questão de ordem a Vossa Excelência tão logo termine a discussão. O senhor está assegurado a questão de ordem de Vossa Excelência. Jamais eu vou deixar, eu já estive na oposição, na situação, já passei por isso, e jamais aqui eu vou deixar alguém de falar na comissão onde eu estiver lidando com ela. O senhor me conhece bem, sabe disso. Pela ordem de inscrição para encaminhamento de voto, deputado Wagner Neto, pelo Patriotas. Senhor presidente, nobres pares, assim como eu encaminhei o voto no outra suplementação da educação, né, volto a repetir, a folha, o pagamento da folha é uma prioridade, seja lá de qual governo, na esfera estadual, municipal ou federal. Eu quero, né, dar meu encaminhamento de voto favorável e também dizer aí ao líder do governo, né, que de repente repensar a questão da suplementação tanto na Secretaria de Esporte quanto na Secretaria de Cultura, pois realmente o valor ficou muito baixo. Eu ainda estou num mandato que eu posso dizer independente, estou avaliando aí, né, o atual governo, tem uma ligação, né, familiar com o governo anterior e acredito que deixou muitos legados no nosso estado, porém a gente acredita e torce muito pelo sucesso da administração Ronaldo Caiado, porque a gente sabe que o sucesso dele é o desenvolvimento do nosso estado e a gente torce muito por isso. E eu, como parlamentar, nesse período agora, né, de avaliação, a gente quer avaliar da melhor maneira possível e torcer para que o governo entre no eixo e faça um governo que possa transformar ainda mais o nosso estado para melhor. Então, por ordem é só, governador. Para encaminhamento de voto, de acordo com a ordem de inscrição, é o deputado Henrique César, pelo PSC. Senhor presidente, em respeito ao servidor público, encaminhamento favorável a essa matéria. Apenas isso mesmo. Ok, para encaminhamento de votos, por 5 minutos sem apartes, por ordem de inscrição, deputado Thales Barreto, pelo PSDB. Perfeitamente. Novamente, é só para reafirmar em relação a essa matéria que o governo poderia ser muito mais organizado para mandar esse projeto em conjunto para poder acontecer. Deputado Álvaro, o senhor falou anteriormente por que o governo perdeu as eleições.
Perdemos as eleições por vários motivos. Vários motivos. Soberba fez parte, arrogância fez parte, o desgaste de muito tempo fez parte. Nós não podemos esconder isso. A vontade do povo de Goiás era uma vontade de mudança. E quem provocou isso fomos nós. Eu não tenho dúvida. Tenho a minha cota de participação, tenho a história nossa de dedicação, mas saturou. O governo atual ganhou com 60% de uma forma legítima. Não quero tirar nada disso. Quero nunca. E esse é o grande reflexo que eu faço hoje dentro do PSDB. Sou candidato a presidente do partido, deputada Leda também, outros parlamentares, deputado Célio, Jardel, e um grande chavão que eu acho que nós devemos ter é fazer essa reflexão que Vossa Excelência colocou. Eu acho que os erros fazem parte do processo também, a gente tem que saber ganhar e saber perder. Agora, eu não posso aqui deixar de discutir, lembrar todo o grande trabalho que foi feito no governo anterior. O próprio governo atual não dá o braço a torcer, mas quando vai no UOL, vê uma estrutura daquele tamanho, da estrutura bem montada, bem feita, uma referência, o maior hospital hoje do Centro-Oeste. Tem que ter orgulho disso. Tem que ter orgulho de chegar no Centro de Excelência, ser uma referência. Orgulho de chegar no Autódromo Internacional de Goiânia, que hoje é o melhor autódromo do Brasil. Então tem tanta coisa boa e o tempo todo só querendo desmerecer. É isso que a gente questiona. Esse governo teve tempo para planejar e não se planejou, não se organizou. E está cometendo os erros inadmissíveis. É isso que nós estamos questionando. Deputado Humberto Teófilo, o Caiado não me ajudou em nada. Mas na cabeça dele, na visão dele, deputada Mauri, e o senhor também falou que não teve a ajuda dele, ele te ajudou pelo nome do Caiado. Eles acham que o nome é maior do que vocês. Na cabeça dele é isso. Vocês pegaram o doutor Antônio, através de um debate com alguns membros da família lá, foi muito claro, que vocês tinham que agradecer ao Ronaldo porque ele te elegeu. Está errado. Tanto é que ele não sentiu na obrigação nenhuma de nomear, de buscar atender reivindicações dos parlamentares que ganharam as eleições. O respeito em relação aos parlamentares, tanto do seu partido como da sua base, hoje não tem valor nenhum dentro do processo. Hoje é formado um governo de forasteiros. E olha que esses forasteiros não são excelência em suas áreas, não, é meia boca. A verdade é essa, clara. Não tem nenhum desses que ganhou a eleição nos seus estados. Por exemplo, secretária da Educação perdeu a eleição em Rondônia. Secretário da Segurança Pública perdeu a eleição no Espírito Santo. Secretário, os que não disputaram, teve mais um que disputou a eleição e perdeu a eleição. Então, é a segunda linha. É fato. O que a gente questiona aqui, que até nessa montagem desse governo, está despreparada. E é difícil recuperar isso. Perdeu tempo demais. Arriscou tempo demais no regime de recuperação fiscal. Isso é falta de planejamento. Perdeu o capital político. Um capital importante para o desenvolvimento de Goiás. Nós não somos contra Goiás aqui, não. E vocês estão aí, na realidade, defendendo quase o indefensável. Nós não estamos questionando só o tempo de que está com mandato, não. São as ações de governo, de perseguição, de só pensar no para trás, não pensa para frente, não prepara uma estrutura para poder dar encaminhamento ao Estado que nós devemos ter. É a nona economia do Brasil. É isso que nós estamos questionando. Que falta sensibilidade política, a arrogância e a soberba desse governo está imensa, isso é claro. E deputado, paga dezembro. Para encaminhamento de voto, a última inscrição pelo PMDB, o deputado Bruno Peixoto. Deputado Tales, o nosso objetivo, sim, desse governo é pagar o mês de dezembro. Tanto é que
Este governo está economizando centavos. Centavos. Reduziu em aproximadamente 30 milhões o número de cargos comissionados do governo anterior para este. Este governo tem cortado na carne em relação às nomeações. O governo não tem efetivado. Quero também citar um prédio na Avenida Anhanguera, sede da Secretaria de Educação, que o governo do PSDB pagou 500 mil por mês, no montante de 6 milhões ao ano. E este governo determinou a saída emergencial desse prédio para economizar, para pagar a folha de dezembro deixada pelo governo de Vossa Excelência. Um prédio que todos aqui conhecem na Praça Tamandaré, 2 andares alugados, deputado Cláudio Meirelles, 240 mil reais de aluguel. 240 mil. O governador Ronaldo Caiado já determinou que vá para um prédio próprio. A Agrodefesa, deputado Álvaro Guimarães, 30 mil reais de aluguel. 30 mil reais por mês. Por mês, aquele prédio da Agrodefesa. É um verdadeiro absurdo. VaptVupt, da cidade de Palmeiras, 19 mil reais. 19 mil reais, deputado Wagner Neto. E este governo teve a coragem de cortar esses aluguéis, economizando centavos, para chegar hoje e dizer: estou mandando uma suplementação com economia para pagar o salário de dezembro. Observe o que o governo tem feito, economizando centavos. Agora vem me dizer que o governo errou na montagem. Uma equipe de notáveis que tem dedicado a vida, que deixaram famílias em outros estados para vir para o nosso estado, servir o povo goiano, e lhe garanto que não foi pelo salário, foi pelo projeto de servir. Quando você pega o Dr. Rodney, delegado da Polícia Federal aposentado, deputado Amauri, precisamos do seu quórum. Então, em relação à secretária de Educação, que deixou o seu estado e veio para Goiás, a secretária de Economia, com renome nacional. Então nós temos sim que ter respeito por essa equipe e valorizar essa equipe. Nosso voto é pela aprovação. Encerrado o encaminhamento de voto, está em votação. Questão de ordem, senhor presidente, verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Visualmente tem 17. Verificação de quórum, senhor presidente. Visualmente nós temos... Verificação de quórum, senhor presidente. Visualmente, deputada, nós temos 17 Verificação deputados de quórum, senhor presidente. Lá eu quero que apague... Deputada Leda, regimentalmente lá no plenário existe uma obrigação da verificação de quórum ser feita através do painel eletrônico, que não se verifica no regimento com relação às comissões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Havendo quórum, está em votação. 18 agora. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Uma questão de ordem ao deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, eu mereço dar a resposta ao deputado Alvo. Primeiro, deputado, cada um tem um jeito de ser e eu respeito a todos. A forma até irônica de me transmitir e falar é de uma personalidade minha, perfil meu, mas eu nunca te chamei de palhaço. Gostaria que Vossa Excelência quiser entrar num debate, estou pronto, mas o mínimo de respeito. O que eu não posso concordar com Vossa Excelência são as mentiras. O senhor falou 60 dias. Está aqui, ó. Dia 8 de março de 2018, começou a janela. 30 dias. Dia 8 de abril terminou. A eleição, senhor presidente,
A eleição, seu deputado, foi em outubro. Eu estava no PTC. O PTC estava com o Ronaldo Caiado muito antes do senhor ter ido para lá. Para falar a verdade, o PTC estava com o Ronaldo Caiado há mais de ano. Então não venha dizer asneira aqui para cima de mim. Segundo, Vossa Excelência, que eu fico indignado, é que se a senhora tivesse ficado calada, não tivesse criticado o governo anterior, e não estou aqui em defesa de Marconi Perillo, não. Vossa Excelência foi, sim, um dos maiores defensores do governo Marconi Perillo. É vergonhoso o senhor agora criticar o governador Marconi. No mínimo, ficasse calado. Agora, Vossa Excelência, muitos dos projetos que estão aí, no fracasso que os senhores afirmam, o senhor colaborou, sim, porque o senhor votou tudo com o governador Marconi Perillo. Tudo. Até em excesso. O senhor era um dos maiores defensores desse governo. E agora, porque o governo, o Marconi não é governador, o senhor agora criticou o governo dele. O senhor criticou e pisou e cuspiu no prato que lhe serviu. O senhor foi, sem dúvida nenhuma, o maior defensor daquele governo. Eu criticava o governo, o senhor defendia. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou conceder mais um minuto ao deputado Cláudio Meirelles. Em seguida, eu concedo a questão de ordem a Vossa Excelência, deputado Álvaro. E é essas atitudes, não do senhor, mas de qualquer outro deputado. E eu venho aqui falando, eu respeito o Tales, porque o Tales se posicionou como governo. Ele é contra o Caiado, pronto. Eu posso até discordar dele, mas ele tem uma posição. Agora o senhor não. O Tales defendeu o governo Marconi e vem defendendo. Agora o senhor não. Agora eu votei no governo Marconi também. Então não cabe a mim falar mal dele. Coisa que o senhor está fazendo. E eu tenho certeza que o perfil do senhor não é esse. O seu perfil não é de ficar cuspindo no prato que come. Até porque o senhor é um homem experiente. Então a crítica que ele fez, e essa crítica, ela era feita também quando o senhor era presidente da comissão, onde na verdade o senhor nunca mandou na comissão de justiça. Quem mandava era o líder Francisco de Oliveira. Essa era a minha crítica. Então, ao senhor criticar o governo passado, o senhor, por gentileza... Questão de ordem ao deputado Álvaro Guimarães. Só para dizer ao nobre deputado Cláudio Meirelles que ele sabe muito bem que ele está cometendo uma injustiça. Eu estou com o Ronaldo Caiado e estive com o Marconi, porque eu fui eleito na base de cada um deles. É o que o senhor deveria fazer, é estar aqui defendendo também o governador Ronaldo Caiado, porque o senhor acabou, faltando de 60 dias para as eleições, o seu partido fez convenção, o senhor foi para lá para ajudar. O senhor foi eleito na base do deputado, na época senador Ronaldo Caiado, e hoje é governador. O senhor não pode dizer aqui que eu apoio todos os governos aqui nessa Assembleia. Mas o senhor esqueceu de dizer que eu fui eleito na base passada e fui eleito nessa base de agora. Então é claro que eu tenho que defender o governo. Eu tenho que defender o governo porque nós fomos eleitos juntos. Certo? Então o senhor tem uma maneira de falar de gozação. A gente tem que ter respeito um pelo outro. Eu sempre respeitei Vossa Excelência. Certo? Então, olha, eu nunca reclamei de nada que me aconteceu no governo passado. Eu estou dizendo aqui agora porque eu fui cutucado aqui pelo deputado Cláudio Meirelles e por isso eu estou respondendo ele. E eu sempre fui coerente com as minhas decisões. E eu vou continuar sendo coerente. Eu fui eleito na base do Ronaldo Caiado e vou apoiar esse governo porque eu acredito nesse governo. Eu acredito como acreditei no governo passado. Só 6 meses antes da eleição, eu tomei uma decisão porque estava sendo perseguido na minha região. Me tomaram apoio de prefeitos, de vereadores. E lá na minha cidade, eu era tido lá como inimigo. Nem era adversário. E por isso eu tomei essa decisão e estou feliz, só 30 segundos a mais. Estou feliz por ter tomado essa decisão, ganhamos as eleições, eu espero que esse governo possa ter condição, sim. Nós vamos tentar de todas as maneiras dar condição para que ele possa fazer um bom governo.
Por isso é que eu pedi paciência. Paciência no momento agora, porque 70 dias, gente, não dá para poder fazer um governo do jeito que ele pensava no passado. Pensava tanta coisa boa, certamente nós vamos alcançar essas coisas boas que nós pensamos juntos na época da campanha eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Senhora deputada Leda Borges, senhores deputados, agradeço a presença de todas e todos aqui nessa tarde. Muito obrigado pelo quórum. Havendo só essa matéria tratada, declaro encerrada a presente sessão da comissão mista.